É uma alegria a gente se encontrar como família, se encontrar com cada um de vocês nas nossas comunidades, Fazenda da Esperança, grupos de apoio, os embaixadores, amigos e amigas, todo o pessoal, toda a igreja reunida para escutar a palavra de Deus, para viver esta comunhão, como fala aqui na primeira leitura, e também no Evangelho, porque Jesus teve compaixão do povo, e ele ensinou, e depois também ele fez antes a multiplicação dos pães, alimentou. Então o ensinamento e o alimento são duas coisas fundamentais na nossa vida, o aprendizado, a necessidade de escutar, de aprender, de seguir a palavra de Deus, e a necessidade básica do alimento, porque sem alimento a gente não fica de pé por muito tempo, Então, são dois elementos fundamentais, a palavra e a Eucaristia. A igreja oferece, Jesus ofereceu, e a igreja continua oferecendo esses dois elementos fundamentais para a comunidade cristã. Então, a comunidade vive da palavra, a comunidade vive da Eucaristia, e assim tem essa presença de Jesus. Sem isso não tem sentido, não tem sentido a gente continuar e caminhar. Não podemos nos distanciar desses dois, eu diria assim, alimentos básicos, fundamentais para a nossa vida. Alimentar-se da palavra de Deus, alimentar-se da Eucaristia, que é Jesus próprio, que se ofereceu e que se deu para todos nós. E este alimento é que nos dá força para a gente cumprir a nossa missão, para a gente colaborar e sermos instrumentos de Deus para que as boas obras, para que o bem alcance e chegue a tantas pessoas. Jesus manifestou aqui um sentimento, uma atitude que é nobre e que nós precisamos também alimentar e fortificar em nós, que se chama compaixão. O que é ter compaixão? É se colocar no lugar do outro. É sentir o sofrimento do outro, ser solidário com o outro, ajudar o outro, erguer o outro. Ele viu a multidão, estava perdida, estava sem rumo, não tinha referência, e aí ele já chamou para si, por isso alimentou, por isso ensinou, por isso cuidou, por isso foi zeloso. Mais do que nunca também nos tempos de hoje. E a primeira leitura fala dos líderes, Então, uma atitude do líder, quem está à frente de um grupo, de uma casa, de uma comunidade, de uma família, deve alimentar e fortificar também essa atitude de Jesus de compaixão. Sempre se colocar no lugar do outro, sempre ser solidário com o outro, para que... E o povo sabe, o povo sente. Por que o povo foi atrás de Jesus? Porque viu que ele ia corresponder a essa necessidade do povo. Ele ia corresponder e ele ia cuidar, ele ia realmente ajudar e ser solidário. Então, até hoje, todos os lugares, comunidades, onde tem pessoas, onde tem líderes, onde tem referência, pessoas que têm uma atitude, uma postura de compaixão, não tenho dúvida de que é um atrativo. De que todos vão, todos se aproximam, todos chegam junto, porque sentem-se amados, sentem-se acolhidos, sentem-se apoiados, sentem-se ajudados. E quando não tem a compaixão, aí de fato não atrai, não une, e aí não colabora com as boas obras, que é a obra de Deus. Então a palavra hoje nos ajuda nesse sentido, da gente pedir essa graça de que o nosso coração se assemelhe também ao coração de Jesus, para sermos pessoas também compassivas, que têm compaixão para com o outro, que acolhe o outro, que ajuda o outro, que também ajuda a gente com compaixão e paciência.
Vocês estão nos acompanhando aí, né? Desculpa, teve uma falha técnica aqui, né? A bateria do microfone descarregou, por isso houve este silêncio, né? O silêncio também ajuda a Deus falar nos nossos corações, né? Ajuda a gente a ter paciência, compaixão, tolerância e seguir avante, seguir adiante. Mas vamos continuar com essa reflexão da palavra de Deus, porque ele fala aqui o Deus da paz, que fez subir dentre os mortos aquele que se tornou pelo sangue de uma aliança eterna o grande pastor das ovelhas, nosso Senhor Jesus Cristo. Quer dizer, o pastor é Ele que cuida, Ele que zela. Mas os apóstolos, a gente vimos aqui que foram enviados no nome de Jesus, a serviço de Jesus, para agir como Jesus. Então, Ele é o grande pastor, é o nosso pastor que cuida de todos, mas Ele também conta conosco, conta com a nossa disposição de estarmos a serviço deles, né? O padre Odilon se apresentou, que está se preparando para as santas missões, e hoje, mais do que nunca, é uma realidade também necessária, a missão, né? Os apóstolos aqui foram em missão, foram enviados e voltaram animados, felizes, porque realmente Jesus agiu através deles e tantas bênçãos e graças e milagres aconteceram. Não é diferente hoje. Qualquer um de nós que nos colocamos à disposição de Deus, nos colocamos a serviço da igreja e nos disponibilizamos para uma missão, também vai experimentar esta alegria, também vai experimentar esses milagres, também vai experimentar a ação de Deus. E nós somos uma obra como uma igreja missionária, e graças a Deus a gente recebe muitas experiências, notícias, informações de tantos missionários, missionárias, que vão assim realmente para o mundo a serviço de Jesus, no nome de Jesus, a serviço das pessoas, e lá quanta alegria, quantos frutos, né? Estava cumprimentando um jovem agora que fez uma missão na África. Ele até expressou, tenho saudade da África, né? Porque a África, por exemplo, é um atrativo e realmente muitos vão fazer a missão lá, né? Como o Odilon está indo agora, e lá é esse lugar, como diz o Evangelho, a messe é grande e os operários são poucos. Se a gente vai, claro, no nome de Jesus, a serviço de Jesus, e se colocar à disposição, a gente vê quantas maravilhas Deus, a pessoa de Jesus, pode realizar através de você, que se colocou como os apóstolos à disposição dele. Ele realiza as boas obras. Se esta obra cresce, se essa obra alcança tantas famílias, essa obra chega na África, chega na Amazônia, chega em toda a América Latina, América do Norte, chega no mundo, chega na Europa também, que é um lugar que também tem necessidade de Deus, né? Um lugar que realmente precisa de testemunho, de apostolado, é realmente a ação de Jesus naquele coração que diz, eu quero também ser um apóstolo seu, eu quero também ser um colaborador da sua obra, para que o bem, para que o amor, para que a caridade alcance tantas pessoas. E quem se coloca a essa disposição, é claro, que não pode dizer assim, eu por mim mesmo vou realizar isso. Não, é a pessoa de Jesus. E aí precisa desses dois elementos fundamentais que escutamos aqui, né, dessa atitude de Jesus, a Eucaristia e a palavra. Eu não posso me colocar a serviço de Deus, depois diz, olha, eu não quero mais ouvir a palavra, não quero mais colocar a palavra em prática, ou também não quero mais estar em comunhão com a igreja, não quero mais comungar. Por si só vai perdendo as forças, por si só, porque nós não temos a força por nós mesmos, mas é a graça de Deus que age em nós. Por isso é através da Eucaristia, por isso é através da palavra, por isso é através da comunidade cristã, através da igreja que a graça de Deus vai agindo. Se nos distanciamos desses valores fundamentais, essenciais, importantes, vai ser mais do que natural a gente perder força, porque é como que a gente deixou de se alimentar. Deixou de se alimentar, o organismo já começa a dar sinais de que está fraco. O organismo já começa a dar sinal de que não tem mais força. Então, nós temos essas duas dimensões em nós. Se eu me preocupo em alimentar o corpo,
mas eu tenho também uma alma. E porque não alimento a minha alma, porque não alimento a minha dimensão espiritual. E a gente vê que encontramos o equilíbrio na nossa vida quando zelamos, alimentamos essas duas dimensões, o corpo e a alma. Que às vezes você pode ser, alimenta bem o corpo, toma muitas vitaminas, faz academia, é bem bombado, como se diz, robusto, mas um corpo robusto e uma alma raquítica. Porque aí não consegue amar, não tem paciência, não consegue servir, não consegue ajudar, é irritado, não tem caridade com o outro. Nossa, essa alma não se alimenta com a palavra de Deus, não se alimenta com a Eucaristia, não vive realmente os valores espirituais e aí perde a alegria e o sentido de viver. Até porque nos tempos de hoje a gente recebe às vezes notícia de quantos jovens, moças e rapazes que às vezes têm tudo na vida, mas não tem uma espiritualidade, mas não busca alimentar a alma e de repente acaba a sua vida, perde o sentido e às vezes cai no suicídio, por exemplo, ou se entrega a tantas outras coisas porque a alma está vazia, porque não alimentou a sua alma de Deus, dos valores que vêm de Deus, então vai perdendo o sentido da vida. Então hoje a palavra nos ajuda. Como é que está minha alma? Eu estou alimentando, estou sendo fiel, estou nutrindo a minha alma com a palavra de Deus, estou nutrindo a minha alma com a Eucaristia, estou nutrindo a minha alma com o amor ao próximo, com as boas obras, com obras de caridade? Se não, recomeça. Se sim, continua e aí tenha um corpo sadio, porque se nutre os alimentos naturais, mas também uma alma sadia, porque se nutre de Deus, da palavra de Deus, da Eucaristia e do amor que existe na comunidade. Hoje também recordando, é uma santa muito conhecida, Santa Baquita, tem uma irmã aqui também que é Baquita. Então ela é uma referência e o Papa outro dia citou que ela é uma das pessoas que já que estamos no ano de Peregrinos da Esperança, ela é uma referência de uma pessoa de esperança, E por que uma pessoa de esperança? Porque tem uma alma robusta, porque Baquita suportou uma menina que foi capturada, vendida, escrava, maltratada, sofreu, todas as torturas e situações, mas ela conseguiu suportar, porque o seu corpo padeceu, mas sua alma era robusta, porque ela tinha uma união profunda com Deus, e quando se encontrou com Jesus na Eucaristia, quando se encontrou com Jesus crucificado, encontrou com Jesus, ela disse, é Ele, foi para Ele que eu trilhei esse caminho, e agora eu me encontro com Ele, quero estar com Ele, porque tenho uma alma unida a Deus. Então que Santa Baquita possa interceder por nós possamos também assim nutrir a nossa alma para estarmos a serviço de Deus e assim sermos apóstolos e apóstolas da esperança nos tempos de hoje, levando a esperança a quem precisa, na sua família, no trabalho, na sociedade, também na igreja, em tantos lugares que existe o apelo de Deus e Ele conta também com o nosso sim. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.